E aí, meus amigos, tudo bem? Estamos aqui no Colégio Rosa de Saron, unidade Augusto Montenegro, preparando a primeira aula do assunto Soluções para a turma de segundo ano. Lembrando o seguinte, esse assunto ele já foi iniciado, antes de toda essa eventualidade que nós estamos passando, nós já havíamos iniciado o assunto Soluções, já havíamos colocado alguns aspectos introdutórios do conteúdo. A gente se encontra agora nos termos de solubilidade, onde a gente vai começar a falar dos aspectos quantitativos do assunto. Vamos começar a fazer uns cálculos envolvendo a questão de solubilidade, que é uma propriedade física que você já viu lá no primeiro ano, alguns até no nono ano. A gente vai lembrar aqui qual é a regra geral de solubilidade, que é a parte teórica do assunto, e a partir daí a gente começa a desenvolver um cálculo bem tranquilo, envolvendo regra de 3, a princípio sem fórmula alguma. Basta que você entenda o que é solubilidade, do que é que a gente está falando para aplicar esse cálculo dentro do assunto. Tá, beleza? Vamos começar então? Gente, quando se fala de solubilidade, a gente precisa lembrar de uma regrinha que nós vimos lá no primeiro ano, que diz assim: semelhante dissolve semelhante. Como assim, Daniel? Semelhante dissolve semelhante. Uma substância que tem um caráter semelhante à outra, elas são miscíveis. Mas se uma substância tem o seu caráter diferente da outra, elas não se misturam. Aí a gente diz que elas são immiscíveis, certo? A gente até chegou a comentar isso logo no início do assunto de soluções. Mas, gente, o que seria esse caráter? O caráter é a polaridade, as cargas que estão distribuídas naquela substância. Se eu digo para você que uma certa substância é polar e uma outra substância também é polar, elas são miscíveis, elas são semelhantes. Uma dissolve a outra. Mas se eu digo que uma substância como a água, que é polar, entrou em contato com uma outra substância apolar, como o óleo, por exemplo, elas são immiscíveis, uma vez que elas não são semelhantes. Tá certo? Então essa regra geral de solubilidade aborda justamente isso. Semelhante dissolve semelhante, ou seja, polar se mistura com polar, apolar se mistura com apolar. Mas é o seguinte, não te preocupa com essa parte teórica de quem é polar e de quem é apolar. De repente você pode até estar se questionando, mas Daniel, eu não lembro como identificar uma substância como polar, como identificar uma substância como apolar. A princípio, aqui você não vai precisar tanto desse conceito. O que você precisa entender que é uma regra de solubilidade que mostra que os semelhantes são miscíveis entre si e que, na verdade, aqui em soluções, eu vou precisar calcular a quantidade que uma substância se dissolve em outra, ou apenas dizer se ela dissolve de um jeito, se ela dissolve de um outro jeito. Essa necessidade de classificar como polar e apolar, ela não vai ser tão evidente aqui, certo? Então, já partindo aqui desse início da regra geral semelhante dissolve semelhante, a gente vai começar a quantificar o quanto que dissolve. Para a gente aqui não basta dizer que a substância A se dissolve no solvente B. Não basta isso. Eu tenho que dizer o quanto que o A se dissolve em B, qual é a quantidade do A que dissolve em B. E lembra de um detalhe, gente, em estequiometria eu falei para vocês o que é essa quantidade. A quantidade ela pode ser massa, número de mol, e ela pode ser também volume. Cuidado com as unidades, viu? Conversão de unidades. Então aqui, ó, quando a gente fala de quantificar esse valor, essa quantidade da substância que se dissolve em outra, eu estou falando de um número, eu estou falando do coeficiente que expressa a minha solubilidade. O que seria o coeficiente de solubilidade? É um número que vai dizer o quanto que um soluto dissolve em um dado solvente. Padrão, o solvente que nós vamos utilizar aqui é a água. Então eu coloquei aqui para você
de forma bem resumida, o que seria o coeficiente de solubilidade? É a massa de soluto máxima que eu consigo dissolver em 100 gramas de água ou 100 ml de água. Detalhe, galera, pode ser um outro solvente fora a água, certo? E outro, 100 gramas e 100 ml, praticamente a mesma coisa, porque a gente lembra que a densidade da água é de 1 grama por ml. O que isso quer dizer? Que 1 grama de água equivale a 1 ml de água. Então, posso comparar tranquilamente 100 gramas com 100 ml de água, certo? A massa de soluto máxima que eu consigo dissolver em 100 gramas ou 100 ml de água, isso expressa para a gente o coeficiente de solubilidade. Me dá a solubilidade daquela substância. Tem 2 detalhes. Isso aqui, esse número, ele vai variar com a temperatura e com a pressão. Nós vamos ver os 2 casos. Aliás, a solubilidade, ela depende da temperatura, da pressão e também da interação entre as moléculas. Envolve força intermolecular e tudo mais. Só que aqui a gente não vai abordar isso, especificamente isso. Para a solubilidade, nós consideraremos temperatura e pressão como modificadores do valor de solubilidade, do quanto que eu posso dissolver de massa do soluto. Tudo certo? Agora, como isso pode aparecer em prova? Daniel, como eu vejo isso numa questão? Como que vem solubilidade, coeficiente de solubilidade? É fácil, gente. Coeficiente de solubilidade do cloreto de sódio, sal de cozinha, substância muito comum para todos nós. 36 gramas por 100 ml. Galera, detalhe, esse valor ele é dado em questão ou ele é dado num gráfico para gente. 36 gramas de sal em 100 ml de água a 20 graus e 1 atm. Lembra que eu falei para você? Temperatura e pressão são valores atrelados a esse. Ou seja, esse valor depende diretamente de temperatura e pressão. Tudo certo? Então vamos lá. Como é que eu posso interpretar esse valor de coeficiente de solubilidade? 36 gramas que está antes da barra é sempre a quantidade do soluto. Lembra, galera, a solução é soluto mais solvente. Quase sempre soluto em menor quantidade, solvente em maior quantidade. Esse valor antes da barra é sempre do soluto. Em solubilidade, o valor após a barra é o valor do solvente, desculpa. Antes da barra, soluto. Após a barra, solvente, aqui em solubilidade. Correto? Então, olha lá. 36 gramas do sal é o máximo que eu consigo dissolver dessa substância em 100 ml de água ou 100 gramas de água. Tá certo? Essa análise aqui, você já percebe que a gente vai montar uma regra de 3 e uma dessas relações eu já tenho, que é a própria solubilidade. Ah, mas Daniel, e como eu vou montar uma regra de 3? Quem é a outra relação? É a pergunta. Então você tem as 2 relações. Eu tenho que ter a habilidade de entender essa minha pergunta e escrever como uma relação de regra de 3. E a outra relação é o próprio valor de solubilidade, que ou é dado para você de forma expressa, bem clara na questão, ou ela é dada num gráfico e você coloca como regra de 3. Tudo tranquilo? Esse valor de 36 gramas é o máximo que eu dissolvo em 100. Eu fiz questão de colocar detalhadamente cada quantidade para vocês. A massa do soluto, 36 gramas. A massa do solvente, 100 gramas ou 100 ml. Solvente, 100 gramas ou 100 ml, porque a densidade é 1 grama por ml. Agora, como eu digo para você que solução é o todo, é soluto mais solvente, eu posso afirmar com toda certeza que a massa da solução é 36 mais 100, é soluto mais solvente, dando um total de 136. Tome muito cuidado com isso, porque é muito comum a gente relacionar a quantidade de soluto com a quantidade do solvente, mas algumas questões relacionam quantidade do soluto com quantidade da solução. Então, eu poderia escrever
36 gramas de sal, não somente em 100 ml ou 100 gramas de água, mas também eu poderia colocar em 136 gramas de solução. Estão lembrados, gente? SL significa solução. Tudo certo? Recapitulando aqui, gente. 36 gramas de sal é o máximo que eu dissolvo em 100 ml ou 100 gramas de água. Mas também eu posso entender que 36 gramas de sal é o máximo que eu dissolvo em 136 de solução. Tudo certo? Importante para você diferenciar essas duas quantidades para não errar no cálculo na hora que você for fazer a regra de 3. Tudo certo? Agora, gente, tem um aspecto importante que para esse assunto é muito característico. É muito comum você ver esse assunto sendo abordado em termos de gráfico. Então, graficamente, como que eu posso ver o meu valor de coeficiente de solubilidade? Como que eu posso expressar esse valor de coeficiente de solubilidade? É bem simples. Olha aqui, ó. Esses gráficos são identificados como curvas de solubilidade. Eu tenho curvas que vão me dizer o coeficiente de solubilidade para cada temperatura. Perceba que no eixo X eu tenho valores de temperatura e no eixo Y de solubilidade. Então a solubilidade vai ser afetada aqui diretamente pela temperatura. Logicamente a pressão aqui ela é constante, tá certo? Eu percebo que os dois gráficos eles são praticamente opostos. Enquanto neste primeiro gráfico a minha curva sobe, quanto ela é ascendente, no outro ela é descendente, ela decresce. Então esse gráfico que minha curva sobe, eu tô conseguindo perceber que a minha solubilidade aumenta com o aumento da temperatura. Quer ver? Dá uma olhada aqui, gente. A 20 graus, qual é a solubilidade dessa minha substância? 20 graus, a solubilidade é 12. Aumenta agora a temperatura de 20 para 50. Galera, aumentei a temperatura, o que aconteceu com a solubilidade? Aumentou de 12 para 16. Aumenta a temperatura, aumenta a solubilidade. Toda vez que você se deparar com uma curva em que o aquecimento dissolve mais, eu vou dizer que se trata de uma dissolução endotérmica. O que seria a dissolução endotérmica? É quando o soluto dissolve com o aquecimento. No primeiro gráfico, a dissolução é endotérmica porque a curva ela sobe. Essa curva subindo mostra que o aumento da temperatura dissolve mais substâncias, dissolve maior massa de substâncias, de 12 para 16. Agora, nesse gráfico aqui, a curva ela desce. A princípio, a minha temperatura é de 10 graus. Essa temperatura ela está aumentando para 60. Gente, pelo gráfico anterior, quando a gente aumenta a temperatura, a gente espera que dissolva mais substância, correto? Aqui, o aumento da temperatura, a gente espera esse comportamento, que dissolva mais substância, mas o que está acontecendo é totalmente o contrário. O aumento da temperatura de 10 para 60 me dá uma diminuição da massa dissolvida. Eu estou dissolvendo menos. Aumenta a temperatura, dissolve menos. Dá uma olhada aqui, ó, 10 graus. Qual é a solubilidade a 10 graus? 16 gramas para 100 ml de água. Quando eu aumento para 60 graus, a minha solubilidade cai de 16 para 12. Então, quando eu aumentar a temperatura e a solubilidade cair, é uma dissolução exotérmica, tá bom? Importantíssimo você fazer essa diferença entre dissolução endotérmica e dissolução exotérmica. Exotérmica porque ela dissolve liberando calor. É o contrário do raciocínio aqui, gente. Se aumenta a temperatura, dissolve menos, quer dizer então que quando a gente diminuir a temperatura, dissolve mais. É só você fazer uma análise matemática desse gráfico. Tá legal? Diminuir a temperatura,
dissolve mais, certo? Dissolução exotérmica. A dissolução endotérmica, olha como é muito evidente aqui, gente, olha lá, 20 para 50, temperatura não aumentou? Quanto que é a solubilidade a 20 graus? 12. Quanto é a solubilidade a 50 graus? 16. Se de 20 para 50, que é quando aumenta a temperatura, a gente aumenta a solubilidade, dissolução endotérmica. Compara com outro, totalmente oposto. Aumenta a temperatura, mas a solubilidade diminui. Aí é exotérmica. É fácil identificar pelo gráfico. Endotérmica, curva sobe, exotérmica, curva desce. Muito simples. Agora, os casos de dissolução exotérmica já são bem menores, mas aparece em prova. Tem que tomar muito cuidado com isso. Tudo bem? Agora, a gente fugindo um pouquinho dessa dissolução endotérmica e exotérmica, há um gráfico que tem uma certa particularidade, porque esses gráficos aqui eles só mostram a variação da solubilidade com a variação da temperatura. Eles não mostram se a estrutura do meu sal ou do composto iônico muda. Isso aqui não mostra para a gente mudança em estrutura cristalina do meu composto, não mostra. Mas tem um gráfico que mostra, que é quando se fala de sais hidratados. Esse gráfico aqui, a mesma coisa, galera, solubilidade, temperatura, mesma coisa. Só que tu percebe que essas curvinhas aqui, elas têm como se fosse um ponto de ligação. É como se fossem várias curvas ligadas por um pontinho. Esse pontinho é chamado ponto de inflexão. O que é esse ponto de inflexão? Dá uma olhada aqui. Essa curva de cima, eu coloquei o cloreto de cálcio hexaidratado. Sal hidratado é como se fosse um sal e em volta dele várias moléculas de água grudadas, adsorvidas no sal. Eu vou aumentando a temperatura e chega um momento em que algumas dessas moléculas de água começam a ser perdidas por evaporação. A gente marca um ponto de inflexão. Quando atinge um ponto de inflexão, eu consigo afirmar que a quantidade de água de hidratação está diminuindo. Aqui ele é hexaidratado, após o primeiro ponto de inflexão ele é tetrahidratado. A quantidade de água de hidratação está diminuindo. Atingiu o segundo ponto de inflexão, ele vira um cloreto de cálcio dihidratado. A quantidade continua a diminuir, até eu perder todas as moléculas de água que estão adsorvendo, que estão por volta da estrutura cristalina desse composto. Tudo certo? Mostrei um outro para vocês que a curva aqui ela é mais evidente ainda. Olha lá, essa curva está subindo até o primeiro ponto de inflexão. Atingir esse primeiro ponto de inflexão, eu vejo que o sulfato de cálcio decahidratado passa a ser simplesmente sulfato de cálcio. Ele perdeu todas as moléculas de água de hidratação. Isso varia de substância para substância. O que eu estou querendo mostrar para vocês nesse caso, que a curva de solubilidade ela também pode mostrar uma mudança na estrutura cristalina de um sal. A estrutura cristalina do sal aqui, para sais hidratados, ela está rodeada de moléculas de água. Quando eu atinjo pontos de inflexão, essas moléculas são perdidas, logo muda a estrutura daquele composto. Correto? Deu para entender, gente? Lembrem que curva de solubilidade normalmente mostra variação da solubilidade com temperatura, mas também pode mostrar para a gente a mudança na estrutura cristalina de um sal absorvido com água, ou seja, de um sal hidratado. Ponto de inflexão, muita gente não sabe, importante, cai em prova, te liga nesse detalhe e é fácil.